Bom, vamos à resolução da questão 51 da prova do concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica, CFS, ano 2021/2022. E a questão 51 que vamos resolver, ela se encontra na prova de código 42. Vamos ao enunciado da questão. Ele diz: sejam A e B os restos das divisões do polinômio P de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 6 por, respectivamente, x mais 2 e x menos 3. Desta forma, pode-se afirmar que A é igual a B, A é igual a 2B, B é igual a 2A ou A é igual a menos B. Então, observe que o enunciado diz o quê? Que ele considera como A e B, ele considera A e B sendo os respectivos restos da divisão do polinômio P de x por esses dois binômios aqui, ó. Ele pega inicialmente o polinômio P de x e divide por x mais 2, por exemplo. E aí ele fala que o resto da divisão é igual a A. Em seguida, ele vai pegar o mesmo polinômio e vai dividir pelo binômio x menos 3. E aí ele afirma que o resto vai ser igual a B. E aí, pelas alternativas, ele quer saber qual é a relação correta entre esses dois restos que ele chamou de A e de B, ok? Então, vamos à resolução da questão, certo? Vamos tentar memorizar o polinômio aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 6. Então, veja, você tem um polinômio P de x, que é igual a x ao cubo. Aí, voltando lá no enunciado, menos 3x ao quadrado, menos 4x mais 6, ok? Aí ele quer pegar esse polinômio e quer dividir por dois binômios. O primeiro binômio pelo qual ele divide é x mais 2 e o segundo é x menos 3. Então, observe que na primeira divisão ele faz a divisão por x mais 2 e na segunda divisão ele vai fazer pelo binômio x menos 3. E aí os respectivos restos são A e B, ok? Há duas maneiras de você encontrar os restos dessas duas divisões. A primeira delas seria você dividir. Pegar o polinômio, executar a divisão por x mais 2, isso daria o resto A que ele diz lá no enunciado. Se eu pegar o polinômio e dividir por x menos 3, eu vou achar o resto B. Só que, em particular, essa divisão está sendo por um binômio do primeiro grau. E aí, quando a gente pega um polinômio e divide por um binômio do primeiro grau, é possível achar o resto sem executar a divisão. Fazendo o quê? Usando o que nós chamamos de teorema do resto, certo? O único problema é que o teorema do resto ele tem essa limitação. Você só consegue achar o resto se o divisor ele for um binômio do primeiro grau, certo? Se fosse qualquer outro tipo de polinômio de grau mais alto, aí eu teria obrigatoriamente que executar a divisão. Então vamos ver o que é que diz o teorema do resto. O teorema do resto diz que se eu quero encontrar o resto da divisão de um polinômio qualquer por um binômio do primeiro grau, basta pegar a raiz do binômio do primeiro grau, certo? Eu pego a raiz do binômio, que é o valor de x que zera o binômio, e substituo no lugar do x do polinômio. Então, por exemplo, o resto da divisão por x mais 2, que no enunciado ele denomina de A, ele vai ser encontrado como? Pegando a raiz do binômio x mais 2, que no caso é menos 2, e colocando no lugar do x do polinômio. Isto é, calculando o valor de P de menos 2, ok? Porque P de menos 2 é exatamente fazer isso. É pegar o valor de x que zera esse binômio, isto é, a raiz do binômio, e substituir lá no polinômio. Então aqui ficaria o quê? Ficaria A igual a P de menos 2, substituindo menos 2 no lugar de x. Vamos ter menos 2 à terceira, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, isso ainda somado com 6, ok?
Aí, resolvendo essa expressão numérica, vamos ter o seguinte, menos 8, aqui vai ficar 4 vezes menos 3, isso vai dar menos 12, menos 4 vezes menos 2 é mais 8, somado com 6. E aí, fazendo as contas, menos 8 mais 8 se cancela, vamos ter menos 12 mais 6, que é igual a menos 6, né? Então, o que é que esse menos 6 é? Ele é o resto da divisão do polinômio P de x por x mais 2, ok? Agora, de maneira análoga, a gente vai encontrar o b, só que usando como divisor agora o binômio x menos 3, certo? Então, como a divisão agora é por x menos 3, o resto b vai ser o p de 3. E o que é o p de 3? É você pegar a raiz desse binômio, que é o valor de x que zera x menos 3, e substituir lá no polinômio. Então, isso vira p de 3, né? Então, o resto b vai ser o quê? Substituindo 3 no polinômio, fica 3 à terceira, menos 3 vezes 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 6. Então, b vai ser igual a 3 à terceira é 27, menos 27, né? Porque aqui 3 ao quadrado é 9 vezes 3, vai dar 27, a potência deve ser feita primeiro, menos 12 somado com 6. Eu cancelo 27 menos 27, vai ficar menos 12 mais 6, que é menos 6. Aí observe que o b também deu menos 6, isto é, o a ele é igual ao b, o valor do a ele vai ser igual ao b. E essa relação, se a gente voltar lá no enunciado da questão, essa relação encontra-se na alternativa A, ok? Então, a letra A é a resposta correta da questão.